e eu vou descer, a porta fecha na minha cara. E eu não consigo sair. E aí eu falo com o cara que tava no trem, o que fecha, pô, eu preciso sair. Aí ele ignorou e foi. E continuou. Meu braço ficou preso, eu puxei pra trás. E aí o que aconteceu? A gente separou no primeiro 5 minutos em Amsterdã. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast. No episódio de hoje vamos falar um pouco do mochilão que o Vinícius Pasquantoni e o Lucas Batistotti fizeram na Europa. E para falar sobre isso, estou aqui eu, Gabriel Rubens, aqui também Gabriel Lima. Tudo bem, pessoal? Beleza? O Vinícius. E aí, pessoal, beleza? Prazer estar com o Lucas aqui. E o Lucas, né? O Vinícius sempre fala do Lucas, desse mochilão histórico. Então, Lucas, como que você tá? Vai contar um pouco pra gente como que foi isso? Fala, pessoal. Vinícius, Gabriel. Ei, Gabriel. Legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Foi uma experiência divisor de águas, assim. A gente sempre que a gente se encontra, a gente acaba falando de alguma coisa desse mochilão. Então, vamos falar um pouco mais a fundo do que foi essa experiência. Que ano que vocês fizeram esse mochilão? 2015, foi abril de 2015 que a gente fez. Eu nunca vou me esquecer porque foram meses após o fatídico 7-1. Então, imagina quantas vezes a gente teve que lidar com situações em que os europeus viam a gente com a camisa do Brasil e gostavam de lembrar, de citar. Então a gente ainda tava naquela ressaca moral, né? Tava dolorido ainda. Mas foi abril de 2015. Pô, que... E não só pessoal, né? Até funcionários. A gente foi fazer um passeio em Amsterdã lá no Heineken Experience e o cara da porteiro lá, sei lá, pô, Brasil, 7-1, hahaha. E o Lucas sempre já mandava aqui um 5 pro pessoal, 5 estrelas, pra já não dar brecha. É isso. Pô, respeita o país pentacampeão, né? Quem são vocês? Sim. Tem que esperar alguns títulos aí, né? Tipo, então não dá. É a mesma coisa que eu trabalhei com os argentinos. Eu falava, tem que ter calma, porque tem pouco título. O que tem foi mais ou menos, porque teve aquele golzinho lá que não tem que comemorar, mas é isso. Acho que é uma coisa que a gente vai sofrer pra sempre. Mas, cara, vamos lá também, né? 2015, certo? 2015, mochilão, ressaca. Pô, vamos fazer uma trip pra Europa, né, ainda, pra ver como que vai ser esquecer disso. Como que foi planejar essa parada? Tipo, gastos, países, como que vocês fizeram? E foram só vocês dois mesmo ou tinha mais alguém junto? Fomos nós dois. Até, Vinícius, se quiser acrescentar alguma coisa, não sei se eu vou lembrar de tudo certo. Inicialmente ia ser uma viagem a 3 com outro amigo nosso, mas na hora da ideia é sempre aquela emoção, né? Todo mundo, não, vamos e tal, e começa a fazer plano e não sei o quê. E quando vai afunilando, a história vai mudando, né? Então, pra falar a verdade, foi minha primeira vez fora do Brasil e, assim, até numa viagem grande, foi a primeira vez minha. Então, cara, eu era literalmente um marinheiro de primeira viagem, assim, eu não sabia bem como planejar. Acho que a primeira coisa que a gente acaba recorrendo é, assim, roteiros na internet, né? Isso tem de montes, então você vai lendo. Mas cada um que você lê te dá uma insegurança nova, tu fala, cara, isso aqui, como é que eu faço? Porque aqui diz uma coisa e esse já diz outra. Então, você vai se baseando em relatos de outras pessoas e até monetariamente, né? Porque eu nunca tinha tido contato com outras moedas e com pareação e com, nossa, o real, quanto que, né? Essas coisas. Então, é tudo novo. A gente foi traçando mais ou menos o que a gente queria ver lá. Eu não tinha muita ideia do quanto você leva para conhecer uma cidade, né? O quanto é suficiente para você conhecer uma capital. Sei lá, 2 dias é ok pra gente ver mais lugares, ou fica 3, 4, 5 dias e conhece um pouco mais a fundo. Então, era difícil, assim. E aí, aquele negócio, quanto mais gente você tem envolvida, mais opiniões e mais difícil de se chegar a uma decisão, né? Então, até foi mais fácil quando a gente reduziu para 2, o Vinícius e eu, o Gabriel já tinha ido para a Europa, né, o irmão do Vinícius, então ele também deu alguns inputs aí interessantes e ajudou a gente a definir um roteiro. Mas foi mais ou menos isso, né, Vini? Não sei se tem algo aí diferente. No começo a gente já sabia que era leste europeu, a gente queria ir para o leste europeu, então não foi tão difícil isso. A gente recorreu, que nem o Lucas falou, a bastante blog, site, mochileiro, vendo relatos, e aí conforme mais você vai vendo, mais você vê que tem muita coisa para pensar.
E a gente tava com medo também de chegar nos países e não ter como se locomover. Então, uma coisa que a gente fez foi planejar até os trens que a gente vai pegar, os aviões, as passagens aéreas. A gente saiu daqui do Brasil com tudo já engessado. O dia que a gente vai ficar no país, quantos dias a gente vai ficar, como que a gente vai fazer pra ir de um país pro outro. E a gente vai ver mais pra frente que isso daí não foi a melhor ideia. Deu um pouquinho errado. Deixar tudo planejado antes. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu faria mais espontâneo. Mas foi isso, a gente teve essa decisão. Um dia o Lucas falou, vamos fazer mesmo? Vamos. Tá aqui, ó. Criou um grupo entre 3, que era eu, o Lucas e outro amigo nosso, que acabou desistindo depois. E aí a gente foi indo, foi amadurecendo, comprou uma passagem. E aí, depois só história. Não, mas... E quais foram os países mesmo? A gente passou por Holanda, Alemanha, República Tcheca, Hungria, Polônia e Áustria. Não é bem aquele extremo leste, né? Cortina de ferro lá e tudo mais. É uma parte mais centro-leste, né? Então, aquela parte que também foge um pouco daquele eixo que a maioria das pessoas costuma ir para fazer turismo de Itália, França, Inglaterra. Sim, sim. A gente queria fugir um pouco desse roteiro padrão, assim, e conhecer coisas diferentes lá na Europa, né? E era legal que tu também estava estudando alemão na época. Eu lembro que tu falava mais do que eu. Eu achava que eu falava. A gente viu na viagem que quem desenrolava no alemão era tu. E pela influência do Gabriel também, a gente preferiu ir pra Alemanha. Só que também a gente foi pro Marrocos. Eu tenho um imã aqui em casa. Então, quando eu for falar, é um país a mais, que é bom pra poder se gabar. A gente passou pra Casablanca, que era a escala do avião. E foi outro dia também triste. Por conta de um atraso que aconteceu, que a gente vai ver no final, provavelmente, desse episódio. Que deve ter sido um dos piores dias das nossas vidas, eu acho. Com certeza, cara. Nossa, bem lembrado. Boa. Bem lembrado. Mas isso foi no começo ainda ou foi a volta? Isso foi na volta. Porque a nossa escala era pra Marrocos. Não foi menos mal, não. Porque não foi só nós dois. A nossa família também foi impactada com esse problema que a gente teve. Você sem contar sobre os detalhes aí, eu já tô imaginando policiais pegando vocês, drogas ilegais na mochila, um monte de coisa errada. Tava tudo errado lá, né? É melhor guardar essa surpresa pro final, então, né? Depois vocês contam os detalhes aí. Então vamos começar na viagem. Cara, planejar já foi difícil. Vocês escolheram os países mesmo, né? Esses? Ou teve algum que vocês queriam e não deu? Eu acho que era isso mesmo. A gente tinha algumas, assim, umas coisas meio, talvez, impensadas, né? Eu não lembro se a gente falou de passar na Grécia ou Turquia, mas aí você começa a ver que é totalmente inviável, né? Aí você abre o mapa e fala, cara, não tem como, né? Mas a gente... porque aí a primeira conversa, né, Gabriel, é aquela assim, pô, o que você quer fazer? Ah, eu quero isso, tá. Aí vamos falar de realidade, o que dá pra fazer? Pô, acho que aqui é mais perto, e aí você vai desenhando um roteiro prematuro ali, aí a gente foi eliminando umas coisas que não cabiam, né? Mas acho que, em geral, a gente viu tudo que a gente queria, assim. Não, legal. Eu acho que o principal era Amsterdã e Alemanha ali, e aí depois a gente foi seguindo o mapa, vendo o que dava pra fazer. A gente tinha conversado, acho, de Ilhas Faroe, porque o Gabriel indicou, mas que nem tu falou, era muito longe, não ia ter nem como ir. É lógico, a gente quer conhecer tudo, mas tem que ser realista, tem que ver o tempo que a gente tinha, que eram 40 dias, né? A gente tirou pra fazer esse mochilão. Uhum. E a grana também, que não era tanta 40 dias naquela é bastante. época, mas foi suficiente. Foi bastante. E quando vocês falaram de alguma coisa diferente, né? Porque o que fez vocês irem pra mais esse centro-leste ali é um pouco do diferente do que tem ali na França, Itália, talvez, sei lá. Eu acho que turismo e turista lá vai ter em todo lugar, né? Não tem como. A gente encontrou gente de fora em todos esses lugares também. Então, mais a sensação que eu tinha, pelo menos, é assim, eu nunca fui em lugar nenhum lá, nem nesses lugares mais famosos, só que você vê tanto em foto, em postagem, todo mundo já foi, histórias, e aí tu sente e fala assim, cara, isso aqui, beleza, acho que eu já ouvi muito sobre isso, eu não preciso ver agora, sabe? Dava uma sensação de familiaridade com alguns lugares que eu nunca fui. Mas eu falava, pô, eu acho que eu tenho mais curiosidade nesses lugares, dos quais ninguém nunca me falou e às vezes são tão interessantes quanto. Eu também não sei dizer qual foi a ideia
da onde veio isso, mas era mais isso. A gente falava muito também de fazer algo mais low budget, assim, então lugares que não eram tão caros, né? Destinos tão procurados quanto esses. Então a gente queria fazer algo, às vezes, muito legal, mas talvez não tão luxuoso, não tão conhecido, enfim, acho que foi pelo menos da minha parte. Até porque a gente ficava em hostels, né? E o que a gente fazia sempre era conversar com a recepção no hostel, falar com o pessoal que tava lá pra pedir indicação de alguém local. E a gente teve umas boas e teve umas ruins também. Em Viena, por exemplo, o cara mandou a gente pra uma festa que a gente ficou 5 minutos só pra não parecer que a gente tava com medo e voltamos pra casa, porque era um clima totalmente, não hostil, mas não era o que a gente tava esperando, o pessoal oferecendo coisa na rua, a gente saiu com 2 caras brigando. Foi bem barra pesada, assim. A gente ficou 5 minutos só pra não transparecer que a gente tava em choque. Infiltrado. Disfarçado. E era isso que a gente fazia, a gente conversava com os locais e pedia sugestão. Por onde vocês começaram essa viagem? Quais foram os primeiros países que vocês passaram lá? Legal, primeiro, bom, depois da escala em Casablanca, no Marrocos, né, a ida foi tranquila, a gente desceu finalmente em Amsterdã, depois de algumas horas de voo, e eu nunca me esqueço do frio, assim, que é muito marcante para mim, chegar no aeroporto e sentir aquele frio, cara, é um frio, diferente. Sim. É assustador. Assim, é uma imagem... É uma sensação que eu nunca vou esquecer, de passar pelo saguão e sentir aquele frio. E, puta, nem tinha roupa pra frio, assim, acho que nem hoje eu tenho. E aí eu tava passando e a gente chegou lá e não sei o que. E a ideia era chegar lá, conhecer Amsterdã, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Amsterdã, né? Então a gente tava naquela, a gente tem que começar pela Holanda e a gente vai descendo. Então foi o primeiro país, mas ao mesmo tempo todas as primeiras experiências de viagem foram lá. Então tenho muitas memórias de lá, assim. A gente começa por lá, ficamos acho que 4 dias lá, mas foi bem legal. A gente voltaria para Amsterdã no fim da viagem, que é de onde o voo sairia, e aí a gente já estava um pouco mais solto, né, em relação a estar confortável fora de casa, estar confortável fora do seu país. Mas a gente começou pela Holanda, e bem legal, assim, foi bem diferente. E não sei se tu lembra também, a gente escolheu a Holanda porque era o mais barato o voo. Além de tudo isso, era o voo mais barato. Muito e importante. Na viagem o mais caro é a passagem aérea. E eu não sei se tu lembra que a gente tinha reservado um hostel, só que a gente não achou esse hostel e teve que caçar hostel em Amsterdã. E foi aí que o primeiro perrengue aconteceu, porque primeiro que a gente não tinha internet, eu achei que eu tinha um plano de internet, só que a gente não tinha, então a gente caçava Wi-Fi. E assim, a gente começou a perguntar pro pessoal como que pega trem, porque é muito diferente o trem na Europa. Não é que nem no Brasil que você entra no ônibus, sei lá, fala com o motorista, aí motor, beleza? Passa o cobrador e entra. Tem que comprar o ticket, tem que validar o ticket, a gente não tem experiência com isso. E aí, o primeiro perrengue mesmo, imagina, a gente chegou em Amsterdã com a mochila pesada pra viagem inteira, cansado da viagem, tamo num trem pra poder chegar no hostel, e aí dá a parada pra gente descer, o Lucas desce, e eu vou descer, a porta fecha na minha cara. E eu não consigo sair. E aí eu falo com o cara que tava no trem, o que fecha, porque tinha um cara lá trabalhando, geralmente automático. Eu falei, eu preciso sair. Aí ele ignorou e foi. E continuou. Meu braço ficou preso, eu puxei pra trás. E aí o que aconteceu? A gente separou no primeiro 5 minutos em Amsterdã. O Lucas o Lucas no ponto, eu no trem pra frente. E a gente, pelo menos, tinha em comum o hostel que a gente ia ficar. Só que aí qual foi a minha ideia de gênio? Era uma linha reta, esse ponto até onde eu desci no próximo. Eu pensei, só eu pegar um trem pra trás, eu encontro o Lucas, tá tudo tranquilo. Aí eu peguei o trem, ele tá andando, e ele vira, ele não vai reto. E aí ele vira e eu fico desesperado, porque eu não tenho internet, eu não faço ideia de onde eu tô, tudo pesado, eu só sei onde que é o hostel por nome, e aí eu não sei como que foi, eu nunca perguntei pro Lucas como que foi esses 30 minutos que a gente se perdeu, mas eu fiquei desesperado tentando achar a internet, falando com o dono de restaurante e não conseguindo, até que eu consegui achar o hostel, eu fui pro hostel, só que o Lucas não tava lá, eu perguntei pros caras se tinha alguém tinha chego, não tinha. E aí eu fiquei desesperado, eu não sei porquê, eu fui procurar um taxista pra me ajudar. Eu falei, eu preciso ir pra tal lugar. Ele falou, cara, é muito caro aqui, hein? E aí, do nadaço, eu encontro o Lucas numa esquina,
E aí acabou o suprimento, mas foi muito tudo rápido, não deu pra pensar, foram uns 20, 30 minutos, né, que a gente se perdeu sem poder se comunicar. Como que foi pra tu nessa o que tu pensou, o que tu tentou fazer? Porque era só eu voltar andando 5 minutos, eu preferi pegar um trem, só que ele virou, e aí... Ô Vini, foi cena de filme, né? Vocês se viram, saíram correndo num abraço assim. A gente de perdido, em Amsterdã, cara, né? Começou a abrir a câmera. Cara, eu não lembro se a gente tava tão feliz, eu acho que tava meio puto, né, Bats? A gente tava meio puto, preocupado. Na prática, né? Cara, porque tinha que achar o hostel. Provavelmente, cara, me conhecendo, eu acho que eu fiquei puto. Que eu falei, porra, tu não conseguiu sair do trem aí, velho? Como assim? Tu tá viajando? Acho que foi, cara. Eu devo ter falado, pô, e aí, mano? Tu me deixou sozinho sair? Não comigo, com a situação, né? Tu ficou puto. Caralho, velho, o que aconteceu? O maluco filho da mãe te fechou. Porque a gente não tava entendendo o que tinha acontecido. Porque o cara fechou na minha cara a porta. E eu não consegui descer. Assim, horas de viagem, horas de Europa. E tudo já tinha dado, entre aspas, errado, né? Então ali foi uma amostra do... Assim, eu sempre gosto de levar as coisas pra um aspecto meio reflexivo, metafísico. Aí depois eu fiquei... Cara, meio engraçado, né? A gente sai da realidade e aí tu chega num lugar que tu não conhece ninguém, que não sabe onde fica nada. E aí a primeira verdade absoluta que eu tinha já foi quebrada, né? De que europeu, todo mundo fala inglês e não sei o quê. E, cara, eu fiquei meio surpreso com a baixa qualidade de inglês, ou às vezes até a resistência deles em falar inglês, porque eu tentei me comunicar com algumas pessoas lá e buscar informação e não era fácil, era bem difícil. As pessoas quando falavam mal, ou eu não entendia, não sei se eu estava nervoso, mas não funcionava bem esse lance de comunicação. Isso foi se provando ao longo da viagem, até em outros países menores que a gente foi, que realmente ninguém falava inglês. Às vezes você ia num mercado e pedia informação e ninguém falava inglês. Eu falava, caraca, a gente acha no Brasil, às vezes, a gente tem até um sentimento meio de sei lá, de vira-lata, né? De, putz, a gente sempre é pior que europeu, a gente sempre tá pra trás, eles falam inglês, eles não sei o que, eles são muito mais evoluídos. E aí isso foi o primeiro choque que eu tive, que eu falei, pô, esses caras não falam inglês, ninguém consegue me ajudar. E aí... Enfim, fechando parênteses aqui. Então, eu não consegui informação, ninguém falava inglês, estava um frio absurdo, eu já estava andando há um tempo, perdido, gênios, a gente não tinha internet, então já não tinha como se falar, se encontrar, e ali já bateu aquele primeiro desespero, né? Então, eu também nem lembro assim direito quanto tempo foi, lembro de ter perguntado no mercado, alguma coisa assim, voltava, lembro de ter parado num canal, mas deu tudo certo, felizmente deu tudo certo, e dali a gente foi buscar um hostel, né, porque, se eu não tô me enganado, Vinícius, era uma sexta-feira, e aí muita gente voa pra Amsterdã ali perto pra curtir o fim de semana, né, parecia, e muitos hostels já estavam ocupados, já tinham ocupação máxima, reserva, e aqui a gente não tinha nada, né, então a gente teve que começar a buscar alguma coisa ali na hora. Foi isso, e o que a gente tinha reservado, a gente achou que era reserva, mas era meio que uma pré-reserva, a gente chegou tarde, não conseguiu, perdeu, e aí a gente andou mais uns 20 minutos pra achar um hostel, e em Amsterdã foi o lugar mais caro de hostel, a gente não achava barato, eu lembro que a gente teve que pagar 50 euros pela noite, e como a gente queria low budget era muito caro, a gente tava pensando em pagar 10, 12, mas no final deu tudo certo, felizmente. A gente pagou bem caro, acho que a gente foi até engabelado ali, viu, porque... Na hora bateu até aquele desespero, né? Do tipo, nossa, se eu for pagar 50 euros toda noite, a gente vai ter que lavar a louça em algum lugar aí, em algum momento. Mas foi só lá mesmo. É que sem internet não dá pra comparar, né? Isso que é tenso. Eu nunca viajei sem internet. Pode falar que é Nutella, o que for, mas, cara, pra mim, prioridade, assim. E eu acho que é engraçado, talvez é que isso mudou agora, porque... Nas viagens que eu fiz até agora, eu sempre achei a internet de graça também, sacou? Então, pelo menos isso agora é diferente, porque, você já fez umas viagens também que sem internet eu estaria ferrado, às vezes até sozinho pra chegar a algum lugar e ninguém falava inglês, assim, então eu empatizo muito. Eu achei estranho Amsterdã, cara, ninguém falar inglês, sabe? Será que não era o bairro, assim, que vocês estavam mais? Ou na viagem toda continuou assim? Pelo menos nesses 3 dias que vocês passaram lá, foi sempre assim? Olha, não foi assim, a gente falou com bastante gente que tava viajando também, turistas e tal, então
em geral a galera falava inglês, mas em outros países, assim, o pessoal que trabalha no bairro ali e tudo mais, né? Galera do comércio, não de restaurante e tal, mas assim, às vezes uma vendinha, um mercado aqui. Talvez em Amsterdã a gente teve uma situação muito engraçada na Polônia. O próprio Hendrik, que a gente conheceu em Berlim, né, o Vinícius, ele não falava uma palavra de inglês e ele tinha a nossa idade. Então, assim, foram várias situações em que depois eu falei, poxa, que a gente tá até que bem preparado em inglês, sabe? Claro, né, a gente tem inglês na escola e tudo mais, mas eu esperava um pouco mais, eu confesso. Acho que eu esperei demais. Primeiro dia, chegou lá, já chega com perrengue, que é bom pra já acordar, né? Falar não é vida fácil aqui na Europa. Tem que... Mochilão é sofrer um pouco, né? Acho que é parte da experiência. Mas como que foram os outros 2 ou 3 dias que vocês passaram lá? Foi mais fácil? O que vocês viram? Curtiu? Aí já foi mais tranquilo, né? E acho que passada essa primeira experiência, você começa a dar uma respirada. Foi legal chegar no hostel. A gente, aí finalmente com internet, né? Pegamos um Wi-Fi, aí avisa a família, toma um banho, que dá aquele desespero, aí fala, caramba, eu tô, sei lá quantas horas, quase um dia inteiro sem tomar um banho. Então ali você já dá uma respirada e começa a de fato curtir a viagem, ou, né, querer conhecer o lugar. E aí foi o que o Vini falou, né? A gente sempre encostava ali no balcão, na recepção, pedia algumas informações. Claro que Amsterdã a gente já sabe o que quer ver, né? Tem muita atração famosa, então a gente queria passar pela Red Light District lá, a gente queria andar de bicicleta, né? Conhecer os parques, acho que era o Vondelpark lá, né? Se eu não estou enganado. Isso, era o Vondelpark. A gente queria conhecer o parque, então a gente queria ir num coffee shop, andar pelo centrinho ali, a parte comercial, então ver os canais e tudo mais. Então a gente já tinha uma ideia assim de roteiro e foi bem legal. Pra mim, o frio sempre foi um adversário muito forte. Eu particularmente não consigo lidar bem com frio, e eu não estava preparado, claramente não tinha roupa para aquilo. Então foi bem difícil. A gente até foi numa loja em algum momento comprar umas roupas, porque eu tava assim sofrendo. Eu olhava a criança assim, sem touca, com a orelha descoberta e falava, não é possível, isso não faz sentido pra mim. Mas em geral assim, os outros dias foram bem legais. A gente conseguiu ir em restaurante, a gente foi nos barzinhos, baladinhas assim. Então foi bem legal, foi uma experiência maneira assim, a primeira cidade. Eu lembro de uma situação onde minha esposa foi pra Europa e ela falou que quando chegou em Londres, que acho que foi um dos lugares que ela mais pegou frio lá, ela falou meu, eu ficava triste. Ela falou, eu ficava triste com frio. Sério, de tão frio assim, é muito diferente. Então imagino que a gente chega aqui no Brasil, sente um pouco dessa diferença, né? Eu dei sorte porque meu irmão tinha ficado 6 meses na Alemanha, feito intercâmbio, então eu peguei a roupa dele e aí eu tava um pouquinho mais preparado. E outra parada também que aconteceu em Amsterdã, que eu não esperava, é que a gente não estava acostumado com o horário de sair. Aqui na Europa o pessoal sai 7 horas, 8 horas, e no Brasil a gente sai 11 horas, meia-noite, então quase sempre a gente queria fazer pub crawl em Amsterdã, e a gente não conseguiu fazer nenhuma vez, porque a gente ia sair para comer, depois ia se arrumar, dava 11 horas, já tinha passado o trem, já tinha saído o pessoal. E outra coisa também foi o planejamento, a gente queria ficar 5 dias em Amsterdã, né, Bates? E aí depois de 2 dias a gente falou, cara, a gente já viu tudo aqui, tem uns museus pra ir, mas vale mais a pena ir pra outra cidade, outro país. E foi aí que a gente perdeu, dá até pra fazer um corte, foi aí que a gente perdeu muito dinheiro no mochilão, pra um clickbait. Foi aí que a gente perdeu, porque a gente teve que recomprar as passagens de trem, de avião. E depois de Amsterdã a gente foi pra Alemanha, né? A gente pegou um EasyJet, low cost, e fomos pra Alemanha, pra Berlim. Mas tu já tinha passagem e aí tu comprou outra mais cedo, foi isso? Pra não ficar mais um dia? Exatamente, a gente tinha comprado todas, a gente tinha tudo engessado já. A Amsterdã 5 dias, então a gente vai chegar sexta-feira, sei lá, vai sair quarta. Eu já tenho o trem da quarta pra ir pra Alemanha, eu já tenho o voo da Alemanha de sábado pra ir pra Praga. E aí quando a gente adiantou um dia, a gente perdeu todo o resto. E foi até uma briga da gente tentar trocar a data dessa companhia que a gente pegou, que era uma companhia de ônibus, a gente não conseguiu. No fim, a gente perdeu o dinheiro. E ficou de lição para as próximas viagens, até o Bates fez mais mochilões depois.
Eu acho que ele deve ter aprendido essa lição. Acho que, se eu não tô enganado, Vini, a gente planejou bem, assim, os 20, 25 primeiros dias, depois a gente foi durante a viagem, né, ajustando e tal. E aí, realmente, ficou de lição. Cara, tinha uma outra pergunta pra vocês também, porque o Vini até comentou sobre isso, né, que hoje talvez vocês não fariam isso de comprar tudo com antecedência e tal. Mas um outro ponto que eu sempre ouvia falar é, se você deixar pra comprar tudo na hora, você pode pagar coisas um pouco mais caras. Então, assim, vocês acharam algum meio termo, assim, de, cara, sei lá, conseguir comprar antes, mas algumas dão flexibilidade pra trocar? Vale a pena? Qual o consenso que vocês chegaram, assim? O que eu acho hoje falando de Europa, eu acho que sempre vai ter muita opção de transporte. Talvez você vá pagar um pouco mais caro, mas você tem essas low cost que você pode comprar. Você tem ônibus, tem trem. Hoje em dia você tem até um BlaBlaCar ou opções de conseguir essas caronas, etc. E a estrutura lá é muito melhor, né? Então, assim, às vezes até você viajar. Me corrijam se eu estiver errado, vocês que estão aí na Europa, né? Mas a sensação que eu tive é de que era sempre muito seguro. A gente chegou até em Berlim, por exemplo, 1 da manhã, a gente andou pelas ruas todas muito policiadas, então eu me sentia seguro em viajar em horários até alternativos. E aí, pensando hoje, assim, talvez eu não precisasse ter tido tanto cuidado. Mas o que eu repensaria hoje é a quantidade de tempo que a gente fica em algum lugar. Talvez 5 dias seja muito mesmo. Então, às vezes 3 dias seja o suficiente para você já sair, né? Então, acho que eu compraria com antecedência, sim. Mas eu reduziria um pouco, acho que eu melhoraria um pouco o planejamento e meu itinerário dentro do lugar, né? Não pegar um dia para não fazer nada, ou 2 dias para não fazer nada, já acho que é muita coisa. E como que foi essa experiência lá? Era um hostel pequeno, a gente não ficou em nenhuma rede assim daquelas famosas de Amsterdã, né? Tem o Bulldog, tem outras que eu não vou me lembrar o nome agora. A gente acabou pegando um hostel pequeno. E aí era um quarto compartilhado, um quarto misto, um dormitório, se eu não me engano, 6, 8 pessoas. Quando a gente chegou, a gente deve ter saudado o pessoal que estava ali. Tinham alguns argentinos que estudavam ali pela Holanda, alguma coisa assim. E aí eu lembro da gente deixar as mochilas e tal, começar a pensar no que a gente ia fazer, acessando a internet, não sei o que. E, cara, nisso sai uma mina do banho, enrolada numa toalha. Cara, de repente ela tá de calcinha na frente de todo mundo e, ninguém reage. Aí eu falei, cara, a cabeça muito aberta, assim, sabe? E aquilo foi meio... Você não tá esperando aquilo, né? Enfim, foi bem engraçada a situação. Obviamente, ninguém falou nada, ninguém fez nada, foi tudo super natural, mas é uma coisa que você não tá esperando, né? Então, depois disso, a gente até teve outras situações de quarto compartilhado. Como o Vini falou, a gente sempre buscou fazer um rolê mais low budget, coisas sem muito luxo, né? Então a gente sempre pegou dormitórios grandes, com várias pessoas. E essa cena foi muito engraçada, porque, né, já tinha sido um dia muito cheio de surpresas e de repente, puta, ela tá se trocando ali e tá ok, tá tudo bem, vocês estão aí, tá todo mundo viajando, ninguém tá nem aí. E, sei lá, foi engraçado, assim, né? E aí você vai se ambientando. Beleza, acho que esse é interessante mesmo, porque eu nunca tinha ficado em hostel, já fiquei também em... pensão, né? A gente ia fazer uns cursos em São Paulo, às vezes eu, Vinícius Gabriel Lima, a gente ficava em pensão, que era mais barato. Mas é um lugar mais comum, não era compartilhado, cada um no seu quarto, a gente dividia só entre a gente, assim, e viajar aqui também, ficar em hostel foi tenso, assim. Acho que vocês deram sorte porque eu peguei muito hostel ruim, chegou ao ponto que, dependendo da viagem, assim, eu falo, cara, eu não sei se vou ficar em hostel. Já fiquei no hostel, acho que em Barcelona, cara, tava um cheiro horrível. Eu sei que é exceção, então eu não quero não incentivar a galera, mas, cara, tinha uma galera que, mano, eu não conseguia dormir, assim, a situação. E eu ficava, como tá tudo bem isso aqui, galera? Chuveiro, tem 3 chuveiros, tá ligado? Antes de dormir tem que tomar banho, ó, padrão. Vai tomar banho. Banhozinho, tá todo mundo andando pra cacete aqui, vamos tomar um banhozinho aí. Mas e aí eu já penso 2 vezes assim, se eu fico em hostel ou não, né? Ou quando fico com menos gente, hostel de 12 pessoas. Cara, já fiquei em vários, mas acho que duas situações ruins hoje eu fico assim, não, cara. É um que eu vou
ficar lá e sair, ou é um que eu vou precisar dormir, porque antes eu tenho... Vou ter um itinerário, vou andar muito, vou precisar dormir mais. Que aí nesses agora eu fico com medo, assim, de falar, não, tem que estar no mais tranquilinho, assim. Acho que ali, esse hostel de Amsterdã, ele não é o melhor que a gente ficou. E se você for avaliar, ele é de médio pra ruim, sabe? Mas a gente não tinha parâmetro. Então tava legal naquela hora ali, sabe? É muito legal que depois você vai olhando pra trás e fala, nossa, aquele hostel não era legal. E era muito caro. A gente ficou em hostels muito legais. Cara, Gabriel, eu fiquei num hostel na Tailândia, só cortando rápido, que era pra 24 pessoas e tinha um banheiro. Então, assim, imagina um perrengue. Que medo. Cara, então você vai conhecendo situações e fala, pô, aqui eu tô na mordomia, ou aqui não tem como. E aí, às vezes, o barato sai caro, realmente, cara. É engraçado isso, mas são histórias, são legal, experiências. Né? Na real, mesmo assim, esse hostel no dia foi horrível. Mas hoje eu olho pra trás e eu acho muito engraçado. Eu fico, cara... Eu fico pensando, será que só eu que tava incomodado com aquela parada, sabe? Assim, só eu que tava. E tava todo mundo ok, o pessoal cochilando, gente roncando. Mas é isso, também foi esquema de pegar de última hora e tu não escolhe, né? Porque quando até se tu tem, tipo, uma semaninha, 4 dias, tu consegue pegar coisa muito legal que tu paga nada, né? E é muito limpo, muito bom, serviço bom, tu tem guia e tal. É questão de escolha. Legal, Amsterdã, né? Eu acho que é o maior choque, porque é o primeiro lugar. Ainda é um lugar com mais turista, e pelo que eu tô vendo, vocês vão indo mais pro leste daqui a pouco, né? Mas qual que foi o próximo país? Bom, dali a gente foi pra Alemanha. Pegamos um voo na EasyJet, assim, coisa de 40 minutos para Berlim. E a gente tava, né, como o Vini até falou antes, a gente já falava alemão. Berlim é um lugar recheado de história, então era um prato cheio, assim, era um talvez o nosso destino mais unânime, né? Então a gente foi para lá, chegamos 1 da manhã, alguma coisa assim, foi um horário bem nada a ver. E aí vai uma história engraçada. A gente sempre escuta, pelo menos eu escutava quando eu fazia aula de alemão, que tinha muito turco na Alemanha, né? Que tem muito imigrante turco lá, classe trabalhadora, eles vão para lá e trabalham com comércio, não sei o quê. E aí assim que a gente chegou num aeroporto que era meio isolado do centro da cidade, bem longe do hostel que a gente tinha agendado. E aí a gente teve que pegar um metrô, que ele saía ali do aeroporto direto pro centro. Foi até um alemão que ajudou a gente, Vini, não sei se tu lembra. Tu lembra? A gente não conseguia comprar o ticket, a gente não fazia ideia, colocava em alemão, em inglês, em espanhol, a gente não conseguia comprar, a gente ficou 1 hora, eu acho, sério, a gente ficou muito tempo. E aí um cara, do nada, que era professor, apareceu, vocês vão pra onde? Compra assim, eu vou também, vem no mesmo trem que eu, e depois vocês seguem mais tantos pontos e já era. E aí no trem foi o primeiro choque pra mim, tu lembra disso? Lembro. A gente entrou no trem com as mochilas, né? Então, cara, quando você tá com as mochilas e todo o seu dinheiro, seu passaporte, você tá sempre em alerta, né? A gente não tava muito confortável ainda, acabamos de chegar, tava muito tarde, o horário não era muito legal. E, cara, lá dentro, eu acho que essa galera já tava lá dentro, né, Vini? Eles estavam no vagão. Cara, tinha uns 4, 5 caras, né, talvez mais novos, um pouco mais novos que a gente, mais ou menos a nossa idade. E, assim, pelos traços dava pra ver que eram caras turcos ou de descendência turca, alguma coisa assim. E eles estavam cantando meio que um rap. Como se... Vini, acho que era isso, né? Eles estavam cantando um rap, né? E... sei lá, cantando, apontando. E puta malaco. E eles ficavam apontando pra gente. Tipo, olhando pra gente, cantando, e vinha falar perto, e cantando, e não sei o que, e meio agressivos. Sério. Falando da mãe da gente, eu lembro que meu alemão não era bom, mas eles estavam meio que falando, a mãe de vocês tal coisa. Eles estavam ofendendo a gente que vocês não pra ouviam, tentar... não entendiam, talvez, até. Eu não sei se eles sabiam que a gente entendia ou que não entendia, mas eles queriam confronto, eles queriam que tivesse alguma coisa. E a gente ficou quieto, a gente vai fazer o quê? Mas o professor tava também nesse trem, perto de vocês? Ele tava, e dava pra ver que ele tava incomodado, tu lembra? Só que ele saiu antes. Ele saiu antes, ele ficou intimidado também, e acho que foi isso que o Vini falou, eles queriam provocar a gente, sei lá, às vezes tirar do sério e causar alguma coisa. Eles estavam em maior número, a gente tava com mochila, dinheiro, então não era interessante, né? Então a gente ficou só quieto, sério,
Tipo, um olhando pro outro, meu, que é isso? Tem que chegar logo. Foi esquisito, mas pelo menos não aconteceu nada ali. Chegamos ao nosso E aí no destino. final eles descobriram que a gente era brasileiro, lembra? E eles falaram, pô, vocês são brasileiro, vai ter uma festa. Querem ir? Tem festa aqui, ó. Vai ter várias coisas pra vocês usarem lá, vamos com a gente. Do nada, mudou da água pro vinho quando descobriu que era brasileiro. Sim. E não foi a primeira vez que aconteceu Isso no que eu ia Mochilão, falar, mais pra frente sim. também. Quando descobrem que a gente é brasileiro, na hora. Vocês querem coisa aqui, ó? Tem coisa aqui, ó. Vamos pra festa, vamos farrear brasileiro. Não só isso, mas Copacabana. até quando não é isso, é o puxar conversa, né? Tipo, minha experiência é muito quando tu viaja brasileiro, assim. E, cara, futebol, principalmente quando é algum imigrante, tu tá assim, tu vai pegar um Uber ou, sei lá, ou o cara é algum restaurante, aí fala que é do Brasil, aí, cara, muda totalmente o tratamento, assim. Então, pelo menos na parte de turístico, assim, a gente ainda, pelo menos aqui, eu não sei, em todo lugar onde eu fui, a gente acaba tendo algumas mordomias, fala que é brasileiro, aí já vem perguntar de futebol, já vem falar que tá mal hoje em dia, sabe? Mas isso já acaba abrindo umas portas pra gente, assim, né? Exato. A gente ouviu até de um brasileiro que a gente conheceu um pouco depois nessa viagem, pra gente ficar muito alerta, tomar muito cuidado com o passaporte. Porque ele falou, cara, o passaporte brasileiro é muito visado, porque o brasileiro pode ter qualquer cara, né? Ele não tem, é um povo muito misturado, então o brasileiro pode ter qualquer cara, todo mundo pode se passar por brasileiro. Ele deu uma explicação lá que parecia bastante verossímil. E aí ele falou, tomem cuidado e não sei o que, então a gente até ficava receoso às vezes de falar que era brasileiro, mas eu tive a mesma sensação de que abre muitas portas. As pessoas ficam muito mais amigáveis quando elas sabem que a gente é do Brasil e elas ficam curiosas, falam, meu, agora esse cara vai mandar na festa aqui, você é brasileiro, então você tá em casa. E tu passou por isso, né, no final em Amsterdã, a gente pode falar depois. Então. Que aconteceu isso justamente na balada. Sabe dançar? Quando descobriram que o Lucas era brasileiro. Sim, foi meu padrão. Sabe dançar? Me ensina a dançar. Eu falei, cara, eu não sei dançar. Eu tenho que falar. Sério, isso virou. Hoje em dia eu não sei porque parou, mas aqui, antes em Portugal mesmo, o pessoal perguntava, pô, tu sabe dançar? Não sei o que, forró. Eu falei, cara, como você sabe de forró? Não sei dançar forró. É igual quando eu vim pra São Paulo, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, não, você é de Santos. Cara, você surfa, mano, você vai pra praia todo dia. Eu falo, não, mano, não surfo, não faço ideia como surfa. Os caras, como assim, velho? Não surfo, cara. Estereótipos, né? Mas pra gente, assim, viajando até é legal, porque abre as portas. Mas legal, Amsterdã, putz, vocês falando agora, eu comecei a lembrar que eu tive uma situação parecida em trem, não do jeito de vocês, mas foi até na Itália, peguei o trem sozinho, também com mala e... Cara, pode falar o que foi, pode ser o instinto da vida inteira, eu fui com o meu cabreiro, sabe? E aí também tinha uma galera, só que tava fumando maconha, um grupo perto de mim, e dentro do trem. E a maioria dos vagões, assim, meio vazio, e eles sentaram perto de mim, eu já fiquei, pô, logo aqui, sabe? Ficaram cantando, não sei o que, mas foi muito de boa. Foi muito de boa. Até quando eu fui na hora de descer, né? Eles foram descendo mesmo, eu falei, vai dar merda. Só que os caras foram educadão, assim, tipo, foi muito mais. Porque os caras estavam olhando e comentando entre eles, mas depois eu acho que não era nada ruim, porque quando eu fui descer, os caras me cumprimentaram aí, né? Fizeram um legal, tipo, desce na frente, sabe? Esperaram. Aí se desce na frente eu já também fiquei, o que foi? Depois fizeram um positivo pra ir embora, assim. Mas durante a viagem, que foi bem curta, assim, eu tava incomodado. Tipo, vagão vazio, os caras sentam perto de mim, e aí cantando, fazendo barulho, e aí eu já fico. Porque assim, eu já... E aí essa é outra história, mas eu já fui parar na delegacia sem fazer nada, porque entrou a galera pra zoar no ônibus, sabe? A motorista virou na delegacia, parou e tava eu lá. E eu falando pro cara, mano, eu só tava sentado no fundo. Depois acho que o motorista olhou assim e falou, não, ele não tava, pode ir. Tipo, e aí, cara, a gente chegou no hostel e, de novo, quarto compartilhado, tentamos entrosar até pra poder treinar o alemão. Foi quando eu percebi que eu não sabia falar alemão. E o Bart dando aula ali, falando sentença por sentença. Tu me falava que sabia. Tinha uma canadense. Isso é interessante, que o Vinícius trabalhava com a gente e ele ficava pagando o maior sapão de que falava alemão, italiano. E aí eu comecei a estudar um pouco de italiano e descobri que ele não falava. Isso foi a primeira. E aí ele ficava vendo Duolingo. Depois eu vi que era as frases do Duolingo que ele tava repetindo. Teve um dia que eu comecei, eu fiz umas aulinhas online, depois fui fazer o Duolingo pra reforçar. Eu falei, caraca, as frases que o Vinícius falava. E aí o alemão também, ele falou, não, sei um pouco de italiano, o alemão eu tenho mais fluência, estudei quando era pequeno. Então ele não desenrolou lá na Alemanha.
Que ele vinha com aquela famosa expressão, né? Ele jogava a expressão e ia embora, Fala né? Guten Aí a Tag, gente não sabia. fala essa parada assim. Guten Tag, então, pra gente. Cara, eu lembro da gente tentar jogar o alemão, né? Eu fazia aula, tava meio que fresco, o Vinícius também tinha noção. Aí na hora que você fala, a resposta é aquele monte de palavra rápida e tu trava, né? Script. Então isso cara, é desesperador. Aí eu falei, meu, talvez seja melhor a gente não tentar tanto assim, porque depois você fica sem o que falar, não era natural, né? E aí, embora eu ainda tentasse falar alguma coisa durante a viagem, a gente evitou ou não usou tanto. A gente acabou usando bastante com o Hendrik, que é esse cara que a gente conheceu no quarto do hostel, que ele só falava alemão, e aí tinha que ser no alemão mesmo. Só que aí, como a gente desenvolveu uma certa amizade, ele entendia, ele dava risada, a gente conversava junto e ele tinha paciência, então aí fluiu legal até. Mas é difícil, né? Quando você fala alemão, o alemão nativo ele já responde aquele metralhadora de palavras e aí ferrou, tu trava. E foi legal que ele tava no hostel pra poder ver o jogo do time dele, que ele era torcedor fanático do FC Köln, que é um time aqui da Alemanha. Ele falou, vai ter um jogo aqui na Alemanha, FC Köln contra Hertha Berlin, e já convidou a gente foi uma experiência legal. Primeira vez que eu dormi no estádio, primeira vez que a gente comeu Brot mit Wurst, aquele pão com salsicha. E também ele convidou a gente depois pra ir pra uma balada, Matrix, na Alemanha. Tinha uma polonesa no quarto e tinha uma canadense, que era mais velha, a canadense não foi, e a polonesa foi, e aí fomos nós 4 pra balada. E cara, muito legal conversar com ele, dava pra ver que ele queria interagir, ele gostou até pelo futebol, a gente falou, cara, torcemos pro FC Köln, a gente gosta também. E um parênteses, eu tenho amizade com ele até hoje, ano passado no carnaval, teve uma festa lá na cidade dele, ele me chamou, foi meio que um hóspede, foi meio que um host pra mim, assim, cara muito gente fina, muito legal mesmo. E aí a gente foi pra essa balada, tava polonesa, perdeu o passaporte, pra resumir a história, e não queria ir embora. E a gente desesperado, eu acho que eu vou deixar o Lucas falar essa história porque ele fala com maestria, ele tem mais detalhes. E aí a gente fala como que era a minha visão do que estava acontecendo e como que era a visão do Lucas. Porque também foi um momento tenso, até porque, lembrando que era a segunda cidade e eu andava com todo o dinheiro que eu tinha pra viagem inteira no bolso. Porque eu tinha medo de deixar no hostel, de alguém abrir com o cadeado, Mas não ela sei. perdeu Eu tinha ou o dinheiro em espécie. vocês perderam? Ela perdeu o passaporte dela na balada e não queria ir embora. A gente queria ir embora e a gente ficou ficando. Ficou até mais tarde. A gente não ia embora porque tava esperando ela pra não deixar ela sozinha. E acabou que tava de madrugada, 4 da manhã. E aí era um clima mais hostil na hora de ir embora já. A balada, ela ficava meio que embaixo de uma ponte, não é isso, Vinícius? Eu lembro bem, o lugar não era muito legal, assim. A gente desceu do metrô numa estação que ficava em cima. Aí você descia uma escada, andava uma avenida e entrava embaixo, tipo de um viaduto, assim, era uma balada meio embaixo de alguma coisa. Lembro dela ser um pouco meio subterrânea, parecia, né? Pelo menos é a minha memória. Aqui na Alemanha eles têm esse traço forte de eletro, de underground. E não é porque a balada era ruim, porque é uma das baladas mais famosas aqui, é Matrix. É porque era o estilo mesmo, era meio que underground, embaixo da ponte, pra andar uns 10 minutos, 15 minutos andando até o trem. Então era uma caminhada que podia acontecer bastante coisa errada. E foi bem legal mesmo, a festa foi muito legal, a gente curtiu pra caramba, fora essa ocorrência dela ter perdido o passaporte, mas a gente acabou indo embora em algum momento, a gente já tinha tomado umas biritinhas, e aí o caminho de volta era essa passarela enorme, sei lá, sozinho, às 4, 5 da manhã, tava bem escuro já, e aí o gênio do Vini tava com todo o dinheiro, então a gente tava um pouco preocupado, mas também super frio e cansados, exaustos. E em algum momento dessa caminhada, 2 caras emparelharam com a gente. Então parou um do meu lado na esquerda e um do lado do Vinícius na direita. E aí bons brasileiros, a gente sente que tem alguma coisa errada acontecendo, né? E aí esses caras pararam, começaram a andar no mesmo ritmo que a gente. E até hoje, assim, eu puxo da minha memória, não sei, pelo menos é o que eu me lembro que aconteceu. Mas eles perguntaram pra gente em alemão, assim, alguma coisa de, tipo, falaram boa noite, e aí, tudo bem? Alguma saudação. E aí perguntaram, e aí, de onde vocês são? Foi alguma coisa assim, mas eles falaram em alemão, se eu me lembro bem, certo, Vini? Então,
não sei se tu lembra, eles começaram a apontar o celular pra pedir informação, meio que pra testar a gente. A gente respondeu qualquer coisa assim mais ríspida pra não ter abertura. Porque a gente já se ligou que era... Porque a gente passou pelo meio de um grupinho e eles vieram atrás. E aí eles perguntaram de onde vocês são. E aí eu vou falar a minha versão antes do Bato falar o que aconteceu. Porque na minha cabeça era assim, menino novo, não conheço ninguém na Alemanha, com todo o dinheiro da viagem naquelas doleiras, sabe, que você coloca na cintura. E eu já vi a maldade no cara. Ele tava pensando, puta, todo o dinheiro aqui. Eu posso falar que eu sou do Brasil e tentar ser amigo dos caras, talvez eles deem uma boiada, falar, Brasil, samba, Copacabana, falo do Fenerbahçe, algum time da Turquia, porque eles pareciam turcos, às vezes ele gosta do Alex, mas ao mesmo tempo, se eu falar que eu sou do Brasil, que não sou alemão, pode ser que os caras pensem, perdeu, papai, dá aqui tudo que você tem. E aí eu tinha duas saídas, ou falar que eu era do Brasil, ou sair correndo e deixar o Lucas lá, que era o que eu ia fazer. Só que aí o Lucas, ele resolveu a parada, e eu não sei por que ele fez isso, mas o que tu fez? Que tu salvou a gente? Bom, a gente nunca parou de andar, né? Então os caras falaram com a gente continuou andando, e aí eles perguntaram, de onde vocês são e não sei o quê. E aí, naquele momento, acho que eu tive a mesma dúvida que o Vini, eu tive esse conflito, e aí você tem que tomar aquela decisão em 2, 3 segundos. E aí eu respondi pra ele, a gente é da Turquia. Só que eu falei em alemão. Ele falou, woher kommst du? Né? Woher kommen Sie? De onde vocês são? E aí eu falei, aus Türkei. A gente é da Turquia. E eu falei em alemão. E eu não sei por que colou isso. Só que ele perguntou assim, onde na Turquia? Do tipo, de qual cidade vocês são? Vocês são da Turquia? De qual cidade que vocês são? E aí... Nessa hora eu não sabia nada de geografia da Turquia. Eu fiquei pensando, caraca. E tava passando a novela lá, Casa da Capadócia, lá do Salve Jorge. Mas só que na hora não veio nada. Eu fiquei, mano, já era? Eu vou falar o quê? Eu sou de Santos, da Turquia? Nessa hora não vem nem a capital da Turquia, né, cara? Onde tá a Turquia? Cara, ele mandou Canal 5, vocês não conhecem? Canal 5, Turquia? Quebrada, né? Então a gente não podia falar tanto pra também não se entregar ali, né? Não sei, questão de sotaque, mas foi tudo muito rápido. E eu falei assim, Aus Izmir, que é uma cidade que eu sei que é turca e não é Istambul, né? Acho que talvez Istambul ficasse muito na cara que a gente só conhece Istambul. Eu falei que a gente é de Izmir. Enfim, eu trabalho com comércio exterior, é um porto na Turquia, veio ali na hora, Deus mandou essa informação pra mim, eu acabei soltando e de alguma forma colou. Eles falaram alguma coisa, tá bom, não sei o que, pararam e voltaram, foram embora. E a gente continuou andando, eu lembro de olhar pro Vini em silêncio, o Vini me olhar, a gente, assim, em choque, apavorados, a gente só continuou andando o mais rápido possível, entramos no metrô e aí a vida seguiu, assim, mas foi uma situação muito engraçada. Até hoje eu não sei bem o que aconteceu, se eles fugiram ali porque aí falaram, que idiotas, vamos deixar esses caras aí, mas deu certo. Eu lembro da reação do cara, a cara que ele fez, ele ficou muito assustado, os dois caras. Eles não esperavam, mas, o cara tá mexendo com o cara errado. Vamos embora, os caras são na quebrada tenebrosa aqui. Eles ficaram com medo da gente. Eles falaram, beleza, foi mal. E saíram fora. Aí a gente voltou pro hostel, a polonesa achou o passaporte. E aí depois a gente foi pro próximo destino, mas foram momentos tensos. Parecia que não passava, foi muito rápido. Mas, Vinícius, uma vez tu contou de ter perdido o teu tênis no hostel. Não foi nessa viagem ou foi em outra? Que pegaram o teu tênis, que deu uma briga, tu mandou um áudio. Foi nessa? Foi, e não foi o meu tênis, foi a gente... não! Não vamos com spoiler, vamos deixar pro final. Não, tu pegou o tênis porque esse foi o dia que eu fiquei com mais medo. E jogou no terreno. Foi o dia que eu fiquei com mais medo. Tá, então deixa pra... Acho que essa é a cereja. Foi no mesmo dia? Essa é a cereja do bolo. Não, foi em Munique. Então beleza. Não, legal, mas vocês ficaram só em Berlim ou teve mais alguma cidade lá na Alemanha? Na Alemanha a gente ainda foi pra Munique, só que Munique foi o fim da viagem, porque Munique fica bem longe de Berlim, né? Berlim fica bem ao norte da Alemanha, e norte um pouquinho pra baixo, e Munique é lá no sul. Então fazia mais sentido a gente dar uma volta e voltar pelo sul, quando a gente fosse descendo Polônia ali, a gente ficaria mais perto de ir pra Munique. Aí a gente acabou indo só no finzinho da viagem, e foi a última parada antes da gente voltar para Amsterdã e voltar para o Brasil. Então, dali, depois de Berlim, a gente ficou também com uns 4 dias, a gente foi para Praga, que aí era bem, a República Tcheca é muito perto ali da Alemanha, a gente acabou indo para Praga, e aí foi bastante legal lá, assim, ali a gente começou a ficar muito à vontade mesmo na trip.
de já tá, sabe, habituado com o transporte público, a pedir informação, a conversar, e foi bem legal. E aí é legal abrir um parênteses aqui da confiança que você vai pegando nas pessoas e ficando super à vontade. Acho que você chega mais assustado, tudo é novo, não conhece ninguém, fora do meu país. E aí, inicialmente é aquele negócio, nossa, onde eu vou deixar meus pertences? Será que alguém vai mexer na minha mochila no hostel? Eu vou guardar no cofre? E aí depois você vai vendo que, depois de passar por todas essas situações e até escapar de algumas, assim, na malandragem, vamos dizer, tu vai falando, até que não é tão difícil, até que é ok, você vai pegando confiança nas coisas, ficando mais relaxado com a tua mochila e às vezes usar um cofre. Eu falo, vou deixar aqui esse armário aberto, não tem problema, ninguém vai mexer. E, enfim, acabou sendo um tiro no pé em algum momento, mas só para relatar esse processo que é você ficar à vontade e pegando confiança nas pessoas, né? Não, isso é interessante porque todo mundo fala que tem que relaxar, eu não consigo. Mas eu tô nessa, assim, porque eu tenho vários amigos que eu falo, tem que relaxar até tu não ter, tá ligado? E minha companheira falou o tempo inteiro, ela acha que eu sou muito paranoico. Eu falo, eu sou até não precisar. Eu não sou paranoico, porque aqui eu já tô muito mais relaxado. Mas, cara, eu, sei lá, tô com o passaporte com dinheiro, pode falar o que for, o cara começar a andar perto, eu desacelero por algum motivo, finjo que vou mexer, sei lá, no meu cadastro, eu não importa, porque tá tudo bem até não tá ligado? Então eu prefiro tomar um cuidadinho a mais ali e olha, hoje eu tô com o passaporte, hoje eu não ando mais, mas no começo, eu tava com o passaporte, todo mundo fala, né, eu chego aqui, ó, cara, qualquer coisa, mas não pede o passaporte. Mas ao mesmo tempo você tem que andar com o passaporte. Fala, complicado, né? Então, o que eu faço? É isso. Entendi. Eu tenho deixa eu só abrir um parênteses aqui. Caso esse meu grande amigo assista o podcast aqui, Fabinho Bragança, ele sempre fala uma coisa que eu assim, é uma lição pra mim. Sempre quando tu começa a ficar muito malandro ou achar que tá muito bem com alguma coisa, é aí que tu se lasca, é aí que tu toma. Então ele fala, cara, cuidado com quão malandro tu tá em relação a alguma coisa, porque é aí que tu toma um plá. Fabinho, obrigado por essa lição. Mas galera, República Tcheca, acho que aí já começa a ficar um pouco mais diferente ainda, né? O país, a arquitetura, as pessoas, comida. E como que foi lá?